do C.S. Lewis, gosto muito dele, gosto muito do Tolkien. E essa autora aqui, que eu tô começando a ler agora não, né? Faz quase um ano. Mas a Sarah J. Maas, que é uma autora de fantasia incrível. Eu gosto muito dos livros dela. Os livros dela são sensacionais. Ela tem uma criatividade imensa. Eu acho que, assim, em questão de pioneirismo, a gente vê o Tolkien muito nesse universo de fantasia, sabe? Porque eu vejo muito traço da literatura dele, dos personagens que ele criou, das coisas que ele criou na literatura atual, sabe? De quem escreve fantasia. Mas com o esplendor dele é muito difícil alguém conseguir escrever. Mas eu gosto muito da escrita dessa autora, dessa Sarah J. Maas aqui. E eu acho que até é pecado eu falar só esses nomes, sabe? Porque eu sou uma pessoa que eu tô todos os dias consumindo esse conteúdo e, consequentemente, eu tenho muitos nomes abarrotados na cabeça, tenho muitas coisas que eu leio, eu nunca paro de ler. Eu gosto muito de Agatha Christie, sempre tô lendo alguma coisinha dela. Eu tô sempre relendo alguma coisa. Harry Potter, eu tô relendo Percy Jackson. Eu gosto muito do Rick Riordan. Então, eu começo a falar dessas coisas, eu fico sem saber o que fazer, porque é muita coisa. A gente tem, tanto no cenário nacional, mas quanto no cenário mundial, assim, muitos nomes muito bons da literatura. Tanto os que estão no hype, quanto as pessoas que ainda são desconhecidas, pessoas que estão começando. Então, eu acho muito legal. E o Instagram literário, ele foi muito importante para mim por causa disso. Porque eu não tinha noção de quanta gente publica livro independentemente, quanta gente publica, que nem você publica coisas infantis, sabe? Conteúdo para várias margens, para várias idades. E a gente tem que valorizar isso. Então, eu acho que criando o Instagram literário, criando o Bookstagram, foi muito legal para eu poder consumir esse conteúdo de outras pessoas, de outros brasileiros, de outras brasileiras da minha idade, mais velhos, enfim, pessoas que estão começando, pessoas que não têm visibilidade, pessoas que de repente encontraram várias dificuldades para prosseguir com isso, mas enfim, eu acho muito legal ter essa oportunidade hoje na internet da gente divulgar as pessoas, da gente conhecer o trabalho delas, e eu acho que o Instagram ajuda muito nessa relação, e o YouTube também, tanto que eu abri o meu canal no YouTube para poder ter uma, vamos dizer assim, mais credibilidade no que eu vou falar. Porque no Instagram é algo escrito, tem limite de caractere, tem tudo um limite. No YouTube não, no YouTube eu posso sentar e ficar falando com você 2 horas, se a gente quiser, entendeu? A gente pode falar sobre muitos assuntos, elaborar a nossa opinião, embasar em tal coisa, a gente pode criar discussões e ser uma coisa que vai ficar permanente, que outras pessoas podem chegar, comentar, podem curtir, descurtir se elas não gostarem, dar dislike. Enfim, é uma coisa assim, mais concreto, eu acho, sabe? O ambiente do YouTube em comparação com o Instagram. O Instagram é uma coisa, assim, não superficial, também. Mas é uma coisa, assim, mais passageira, tipo os stories, 24 horas. Agora o YouTube eu vejo como uma coisa mais concreta, sabe? E como eu queria transformar o Amor em Letras, queria dar mais credibilidade pro canal, pro Instagram, pro Amor em Letras em si, que é uma marca, vamos dizer assim, que é o meu nome, eu resolvi criar o canal e acho que tudo isso foi contribuindo. Olha, eu tava falando de autor e eu já cheguei no outro lugar. E eu acho sensacional, muito importante, porque como um autor nacional, eu percebi essa grande dificuldade. Primeiramente porque para você criar conteúdo literário e publicar hoje em dia é muito difícil. Né? Você vai ali bater em portas das editoras e geralmente elas vão oferecer o seguinte, elas vão fazer o serviço de prestadora de serviço. Então ela fala, a gente publica o seu livro tal, mas você vai ter que bancar o custo, ou seja, você vai ter que comprar pelo menos ali 1000 cópias. E hoje em dia, né, se você é a maioria das pessoas são classe baixa e média aqui no Brasil, como que você vai pagar 1000 cópias de um livro? Como que você vai tirar o dinheiro que às vezes é para sustentar a sua família para comprar? É inviável, inviável. Daí você vai batendo, vai receber muito não, né? É muito difícil você mandar uma história para análise, né? E a editora falar, não, nós vamos bancar o seu projeto. Eu não consegui isso. Então eu busquei meios alternativos, né? Então eu busquei plataformas que eu pudesse publicar o meu livro ali de maneira gratuita e eu fechei uma plataforma boa que é a Amazon. Só que a Amazon ela chega para você e fala assim, ó, beleza, você pode publicar com a gente,
A gente recebe parte do lucro do livro ali, mais os impostos que vão para o governo, que é uma coisa absurda. Por exemplo, eu lanço, por exemplo, um dos meus livros custa ali R$12 na Amazon. Eu recebo R$1 de direitos autorais, o governo 7 e a Amazon 2. Então, É absurdo, né? O governo ganha 7 vezes mais do que eu com o meu próprio livro. Com o meu próprio livro. É absurdo, é absurdo. E outro problema que eu vejo aqui é que hoje em dia, né, a gente está tendo uma queda literária, então tem muito, a grande massa dos brasileiros não leem mais, não buscam leituras mais densas, livros, e-books. Então, tipo, às vezes a gente acha muito mais procura do exterior do que do próprio interior do país. E quando eles procuram já autores mais conhecidos. Então, para um cara que vem do nada, igual eu, assim, difícil crescer mesmo. Eu falo a verdade, difícil. Eu já lancei 4 livros, né? Todos foram eu que escrevi e ilustrei. Um é o Professor e os Heróis que Não Usam Máscara, foi o primeiro livro, um livro infantil dedicado a contar um pouco sobre a rotina da vida dos professores e também falar sobre a preservação do meio ambiente. É um livro muito legal que eu fiz as páginas dele, as ilustrações, tudo em preto e branco, para as crianças poderem pintar e customizar o seu livro. Então elas baixam a versão ali online, imprimem e cada um pinta o seu livro e faz o seu livro o seu próprio, né? Porque cada um vai pintar de um jeito diferente. Escrevi Felício Lobo-Guará, que é uma história de preservação ambiental, para mostrar que nem tudo é preto no branco, né? Que os humanos causam muito mal à natureza, mas também que uma boa conscientização pode mudar, pode reverter esse quadro. Lancei Os Ratos de Sovitch, que daí esse eu falei que veio da inspiração da Revolução dos Bichos. Ele é uma história de uma sociedade de ratos, né? E daí você pode encarar o livro de duas maneiras. Você pode encarar ele apenas como uma fábula, um conto de fadas ali, ou você pode ver a mensagem política nele. Então ele tem essa dualidade também. Eu fiz pensar nisso. E meu último é um livro de fantasia voltado para o público infantil, que é As Aventuras de Luca. Que ele é a história de ele é como se fosse uma fábula, porque todos os reinos são animais, né? De vários reinos de vários animais. Ele conta a história de um gato aventureiro viajando entre os reinos em busca de uma guloseima sagrada chamada a goma sagrada. Que essa goma, toda vez que você reparte ela multiplica. Então seria algo que acabaria com a fome da aldeia dele. E a aldeia dele passava ali por um período de seca muito forte, a família dele estava passando fome, então ele começa a viajar pelos reinos atrás desse tesouro, né? Dessa iguaria mística que resolveria a fome da aldeia dele. E daí todos esses livros eu lancei e por eu fazer a minha própria divulgação, né, ter o limite de alcance do meu Facebook, do meu Instagram, né, vendi, sei lá, 5 cópias de um, 7 cópias de outro, tal. É um processo difícil. Se você não tem um dinheiro para investir no marketing, não tem um tempo para você ficar ali sempre criando publicações para se autodivulgar, é difícil. E fora que uma hora, né, as pessoas que estão ali acompanhando seu Instagram, seu Facebook, elas viram você publicar sempre a mesma coisa, elas saturam, né? Sim. Mas é lindo, né? É um trabalho admirável, tanto que hoje a literatura infantil, a gente não tem quase coisas mais, a gente tem muito pouco sendo feito e muito pouco sendo incentivado para as crianças, né? Ainda mais porque, como você falou, um valor acessível como o seu, você não ganha nada praticamente, né? Vendo nessa questão, a Amazon dá oportunidade, mas aí a gente tem toda a burocracia, toda a questão do imposto, que é muito absurdo. E daí isso vai desmotivando quem? Vai desmotivando o autor, vai desmotivando as pessoas que vão comprar, porque como que um autor vai ganhar tão pouco? Eu acho absurdo. Daí tende o quê? Tende a encarecer. Por quê? Porque tanto imposto que você acaba não vendo retorno e a pessoa que vai comprar não acha atrativo, porque como que você vai ter tão pouco lucro na sua obra, né? É complicado, é muito complicado. Eu vejo que hoje em dia, que nem eu nunca trabalhei com criança em si, numa sala de aula, porque eu trabalhei um tempo no Kumon, né? Então eu tinha contato com crianças
eu trabalhei na escola dominical de uma igreja, então eu ajudava a dar aula para as crianças. Tive esse contato com criança desde sempre. E as crianças, elas precisam disso para o desenvolvimento delas. Elas precisam. Tanto que a gente pode ver que nesses anos de pandemia, crianças com 8, 9 anos, elas não são alfabetizadas ainda, elas não estão falando, elas não estão lendo, escrevendo direito. Eu acho isso muito surreal, porque quando eu tinha 5 anos de idade, eu já li e já escrevia. É uma idade precoce? É uma idade precoce. Mas 7 anos de idade é o momento certo, é o momento correto, 8 anos. Então hoje a gente vê uma falha tão grande nisso que a criança, ela sabe ir no YouTube, achar um vídeo para ela assistir, ver no Facebook, mas ela não sabe ler. É muito triste, ela não sabe interpretar um texto. Então, essa literatura infantil é tão importante que a gente não tem noção, né, do quanto que é importante ter essa base enquanto a criança está no começo do desenvolvimento, para depois, quando ela chegar na minha idade, ela ter gosto por ler, ela saber fazer um vestibular, ela saber querer fazer uma faculdade, ela querer adquirir conhecimento, sabe? Eu acho que isso falta muito na construção do nosso país em si. Tanto que daí vai gerando mais desmotivação e vai ficando cada vez com essa crise literária que você estava falando, sabe? A gente tem cada vez menos interesse na literatura, cada vez menos oportunidade para quem está querendo começar, para quem está querendo vender o que escreveu, o que fez, o trabalho que fez, e menos pessoas consumindo, consequentemente, né? É bem triste. Eu vejo também dessa forma. Eu acho que a base, né, desenvolvida ali dentro da educação infantil, do ensino fundamental 1, é o que vai estruturar todo o ensino e a formação de uma pessoa. E a literatura infantil, ela é extremamente preciosa, ela é extremamente rica, lúdica, fantasiosa, sabe? É o momento que a criança vai ali ler e ter o maior prazer, porque é simples, é colorido, é imaginativo, é bem feito, é atrativo, sabe? A minha geração ainda, quando eu era mais novo, eu lembro de eu ir no Carrefour e você encontrar no mercado ali uns estandes, né, cheio de livrinhos infantil, cheio. Hoje em dia isso morreu. Você não encontra mais em loja nenhuma. Você encontra ainda esses livrinhos ali em papelaria de escola. E dificilmente você encontra. Na minha época era menos de R$1 no Carrefour. Você comprava um livrinho infantil menos de R$1. Sabe? Eu lembro muito, eu tinha uma coleção, né? Eu acabei perdendo essa coleção quando minha irmã nasceu, não tenho certeza o que aconteceu com ela, mas 300 livrinhos infantil. Toda vez que eu ia no mercado, meu pai falava, vai lá, escolhe um livrinho para você ler. Sabe? Isso me enriqueceu incrivelmente, minha imaginação, minha criatividade, minha maneira de interpretar o mundo. Hoje eu vejo que, igual você falou, todas as crianças têm um contato ali com o smartphone, né? São alfabetizadas digitalmente, mas não sabem exercer a imaginação, a criatividade, a leitura fora das telinhas. Não sabem criar uma história para elas. Às vezes não conseguem brincar com um brinquedo porque não conseguem externalizar as ideias, sabe? E algo que prejudicou isso também, que hoje em dia a gente só tem o Maurício de Souza lançando conteúdo forte para criança. Só ele. Você vai nas bancas, você não encontra, tipo assim, vários livrinhos infantis ali junto dos quadrinhos da Mônica, né, para ter variedade, para ter diversidade. E os autores também, criou-se um preconceito após o século XX, mais ou menos, que a literatura infantil, né, tem menos prestígio, é menos valorosa, não vale a pena você escrever. Então você não tem mais autores que estão, tipo assim, se dedicando a escrever livro infantil, sabe? Você vê às vezes muita piada, eu já cheguei a ver piada assim, se tudo der errado na vida, você pode virar autor de literatura infantil. Uma baita de uma mentira. Ser autor hoje em dia é dificílimo. Ser autor para a literatura infantil ainda, mais ainda. Sabe? É algo que eu desejo do fundo do coração que fosse melhor. Eu queria que fosse melhor, mas infelizmente é o que a gente tem.
né? É a parte da realidade social do nosso país. Infelizmente, né?